Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Facebook e Instagram Live. Eu sou José Henrique Melo de Freitas, CRM 64230. Sou médico ginecologista aqui do Centro de Reprodução Humana de Piracicaba. Hoje o tema abordado será problemas do útero que causam infertilidade. O Centro de Reprodução Humana está instalado aqui no Santa Isabel há quase 9 anos. Há quase 10 anos já temos 9 anos e meio. E isso graças a uma parceria com a Santa Casa de Piracicaba. A cada 15 dias, um dos nossos integrantes, ginecologista ou urologista, terá um tema abordado no Facebook Live e nós discutiremos. O próximo, inclusive, será no dia 3 de outubro, às 20 horas. Tá? Hoje, então, vamos falar aqui um tema sobre o que pode causar infertilidade frente ao útero. O útero, como todos sabem, eu falo que é a casinha do nenê. É ali que ele vai se desenvolver. O embrião vai se desenvolver, o feto vai se desenvolver. Então, ele tem que estar em perfeitas condições para que ele possa fazer essa função dele. Antes, os espermatozoides também que são depositados no fundo vaginal, eles têm que caminhar pelo útero, atingir as trompas e ali é que vai ocorrer a fecundação. Aí depois, fecundado esse óvulo, o embrião vai caminhando e vai se implantar no útero. Algumas doenças podem atrapalhar esse trajeto. Entre eles, as principais seriam os miomas uterinos. Nós temos alguns tipos de miomas uterinos relacionados com a sua localização. Um deles seria subsueroso, é aquele que está para fora do útero. E o outro intramural, o que está no meio do útero. Esses não causariam tantos problemas para a fertilidade da mulher. Agora, existe um que está dentro do útero, que a gente chama de mioma submucoso. Ele pode causar uma alteração na cavidade uterina e isso atrapalhar uma gravidez. Outro problema que a gente pode ter também seria os pólipos uterinos, que são glândulas que crescem e eles atrapalhariam também a implantação do embrião no útero. E isso também não é bom que a mulher tenha, esses pólipos uterinos. Outra alteração que pode ter no útero seria a adenomiose ou a endometriose interna, que seria uma invasão da superfície do útero, que a gente chama de endométrio, na cavidade, na faixa muscular do útero, que a gente chama de miométrio. Isso também pode causar algumas alterações para implantar o embrião. Tá? Algumas outras alterações a gente pode ter, tipo a endometrite. A endometrite seria uma inflamação do endométrio. E essa inflamação também pode atrapalhar o desenvolvimento do embrião e até a sua implantação, causando algumas vezes até o abortamento. Outras alterações da ordem de formação do útero pode causar esses transtornos. Como, por exemplo, um útero septado, um útero bicorno, pode causar também essas alterações na cavidade e dificultando a gravidez da mulher. Uma outra coisa que não é tão comum, mas pode acontecer também, é o útero infantil. Esse útero infantil, ele é uma falha do desenvolvimento, do crescimento do útero. E isso, ele pode estar relacionado geralmente com alterações hormonais, seja através do ovário, seja através dos hormônios produzidos pela hipófise. E isso, ela pode atrapalhar o crescimento uterino, dificultando a gravidez ou muitas vezes até levando ao aborto. Mas isso não impossibilita a gravidez. Tá? Estamos muito contentes com a presença de vocês aqui e estão chegando aqui algumas perguntas e a gente vai estar respondendo essas perguntas para você. Tá? E antes até, falar alguma coisinha aqui. 20% de causas de infertilidade podem estar relacionadas com alterações uterinas. Tá? Vamos ver aqui a primeira pergunta é que o mioma sempre precisa ser retirado por cirurgia ou existe tratamento com medicação? Como eu falei no início, depende inicialmente da localização do mioma. Se o mioma está para fora do útero ou no meio do útero, esse não tem grandes problemas. Mas, se ele está para dentro do útero, para dentro da cavidade uterina, a melhor tratamento seria o cirúrgico. Mas isso vai depender do tamanho do mioma.
às vezes os miomas são muito grandes, e aí a gente tem que fazer inicialmente um tratamento medicamentoso para diminuir o tamanho desse mioma, para depois fazer uma abordagem cirúrgica. Então, você pode ter somente uma cirurgia, dependendo do tamanho do mioma, e também pode ter uma associação medicamentosa e cirúrgica. Isso, geralmente, a gente faz através da esteroscopia, que seria uma cirurgia via endoscópica, em que você vai retirar esse mioma. Assim como os pólipos uterinos também. Os pólipos uterinos também são retirados, a maioria das vezes, por esteroscopia, que seria o padrão ouro. Tá? Aliás, como seria feito o diagnóstico dessas alterações uterinas? Basicamente, 3 exames. O ultrassom, que é um exame fundamental para você ver a morfologia do útero, o formato do útero, o tamanho do útero. Então, o ultrassom é algo que é fundamental para você fazer um diagnóstico de alterações uterinas. A esteroscopia, que ela pode ser tanto diagnóstica, que você vai avaliar a cavidade uterina, e cirúrgica, como eu falei, retiradas de miomas, retiradas de pólipos, você pode estar fazendo através dessa esteroscopia cirúrgica. E outros exames que a gente pode fazer no diagnóstico das alterações uterinas seria a histerosalpingografia, em que você vai avaliar a cavidade uterina através de um raio-x com contraste, além de ver a morfologia e a posição das trompas uterinas. Tá? Então, o diagnóstico basicamente é através de imagens, essas alterações uterinas, seja ela por esteroscopia, seja pelo ultrassom ou seja pela histerosalpingografia. Podemos também lançar mão de ressonância magnética ou tomografia, mas esses 3 primeiros é mais do que suficiente para a gente estar fazendo o diagnóstico de alterações uterinas. Temos aqui uma outra pergunta, qual o tratamento para quem tem útero infantil? Vamos falar um pouquinho mais de útero infantil. O útero infantil, como eu falei, é uma falha no desenvolvimento uterino. Ele é pequeno e você faz um ultrassom, você vai ver que ele tem menos do que 20, 30 centímetros cúbicos de tamanho. Por isso que a gente chama de útero infantil, que é um útero que não cresceu. Apesar da mulher estar na idade fértil, a mulher já na fase adulta, o útero dela é pequenininho. O tamanho do colo do útero é praticamente igual ao tamanho do corpo uterino, que muitas vezes o corpo uterino é 2, 3 vezes maior do que o colo uterino. Então, o útero infantil, como eu falei, é uma falha no desenvolvimento do crescimento uterino. E muitas vezes, ele praticamente é pela falha do estímulo hormonal. Seja ela pelos hormônios produzidos pelos ovários, seja ela pelos hormônios produzidos pela hipófise, principalmente o FSH, que é o hormônio folículo estimulante e que vai fazer o crescimento do útero através do estrogênio, através da progesterona, que vai amadurecer esse útero. Enfim, esse seria o tratamento básico para você poder ver o tratamento do útero infantil. O que a gente também pode ver, e tem que avaliar também, é que muitas vezes esse útero infantil ele pode estar associado com outras malformações, tipo alguma malformação ovariana, em que você também não tem desenvolvimento ovariano, que seriam doenças genéticas, e isso poderia estar atrapalhando também. Está chegando aqui mais perguntas. Poderia falar sobre trombofilia? Olha, a trombofilia nós vamos deixar para falar numa outra oportunidade. Aliás, aqui já está um tema sugerido para a gente estar falando sobre trombofilia. Mas a trombofilia são alterações de coagulação que a mulher tem, que isso pode atrapalhar a gravidez da mulher, pode atrapalhar até a implantação de uma gravidez, ou implantação de um embrião na gravidez. Mas isso nós vamos deixar, peço desculpas para quem fez essa pergunta, mas para um outro tema específico para a trombofilia, para a gente não fugir muito desse assunto. Tá? Estou para fazer uma FIV. É difícil dar certo na primeira tentativa? Olha, aqui a reprodução humana é uma coisa muito desafiadora, porque a gente rema contra a maré. Porque estatisticamente falando, é mais não do que sim. Por quê? Porque 40%, mais ou menos, a chance de uma mulher engravidar por tentativa com tratamento de fertilização in vitro. Tá? Então, 60% contra, 40% a favor. Mas eu brinco e eu falo que, na verdade, a gente tem 2 números. Ou é 0% ou é 100%. Ou deu certo,
ou não deu certo. Mas olha, tem vários fatores que a gente tem que avaliar para saber se as chances são maiores de você engravidar, mesmo numa primeira tentativa. Mas se não deu certo numa primeira tentativa, vale a pena a gente insistir numa segunda tentativa, vale a pena a gente insistir numa terceira tentativa, porque essa somatória acaba dando certo, acaba a mulher engravidando. Mas jamais desistir, apesar dos números falarem 40% de chances, mas não podemos desistir, pelo contrário, estamos aqui para ajudar vocês. Viu? Vamos ver aqui, está chegando uma outra pergunta. Miomas podem evoluir para câncer? Olha que excelente pergunta essa. Não. O mioma é muito raro de se transformar no câncer, tá? O que a gente chamaria de leiomiosarcoma. Tá? Mas as chances de uma mulher vir a ter um sarcoma, de um mioma virar câncer, é muito pequeno. O que o mioma pode causar de alterações uterinas são duas coisas. Dependendo daquela localização que eu falei, atrapalhar para a implantação de um embrião, ou no caso, uma mulher mesmo que não esteja querendo engravidar, os miomas ele pode causar hemorragias, pode aumentar o sangramento menstrual, e isso levar até a anemia. Então, esses seriam os problemas maiores do útero. E todo mioma tem que ser operado? Não, isso é importante a gente falar, mesmo para a infertilidade. Como eu já disse, depende da localização desse mioma. Caso esse mioma esteja localizado para fora do útero e não seja tão grande, ou esse mioma esteja no meio do útero, esse muitas vezes não precisa nem operar, desde que não tenha sangramentos exagerados. Agora, aquele mioma submucoso, aquele que está invadindo a cavidade, esse sim, esses tem que operar. Chegou aqui mais uma pergunta. Quero fazer minha segunda fertilização in vitro. Fiz meu ultrassom e meu endométrio está medindo 2,3 milímetros. Com esse resultado, é possível obter bons resultados? Olha, aqui a gente vai estar respondendo da seguinte maneira. Depende da fase em que você fez. Porque o endométrio, para começar um tratamento, você faz no segundo, terceiro dia da menstruação da mulher, antes de começar o FIV, aquele mesmo ciclo, você faz um ultrassom para saber a espessura desse endométrio. E esse endométrio ele tem que estar fino realmente no começo, de 2 a 3 milímetros de tamanho. Tá? Isso é bom. Por quê? Porque a parte hormonal ainda não estimulou esse endométrio. Então quer dizer que ele está sincronizado com os ovários. Ou seja, não tem nenhum estímulo que fez esse endométrio crescer antes do tempo. Então, um endométrio fininho no começo do estímulo hormonal para fazer a fertilização in vitro, para fazer o FIV, é isso que ele tem que ter. Ele tem que estar fininho realmente, para depois, com o estímulo hormonal, com o crescimento dos folículos, com o desenvolvimento deles, você vai crescer e chegando a mais ou menos 7, 8, 9 milímetros, ele tem que ficar tudo laminado. Então, eu não sei se eu entendi essa pergunta, mas o endométrio está medindo 2,3. O resultado é possível ter bons resultados? Sim. Se você fez esse ultrassom, então, no começo do ciclo, antes, logo na menstruação, e antes de começar o tratamento, esse tamanho está fantástico. É possível ter bons resultados. Vamos ver aqui mais algumas perguntas que estão chegando. Já fiz histerosalpingografia e o resultado foi de que meu útero é normal. Tenho ovários policísticos. Tenho chance de engravidar? Veja, isso já é um bom resultado, é uma boa prognóstico. Porque você fez a histerosalpingografia e o fato dela estar normal, a gente vai dizer que a sua cavidade uterina está boa e as suas trompas estão boas também. Elas estão desobstruídas. Então, isso é importante porque é meio caminho andado. Agora, você tem os ovários policísticos. Isso vai atrapalhar a mulher ovular. Tanto é que a gente fala que o síndrome dos ovários policísticos está relacionado com uma anovulação crônica. A mulher não ovula, ou ela eventualmente está ovulando. Mas para isso, a gente abre mão aqui dos tratamentos, seja com a inseminação intrauterina, seja com a fertilização in vitro, com bons resultados. Então, a síndrome do ovário policístico, inclusive, é uma das causas mais comuns de infertilidade na mulher, é o ovário policístico. Mas, por outro lado, se você tem um útero bom, que no caso você está me falando que sua histerosalpingografia está normal, se você está, suas trompas estão boas,
né? Estrossalpingo mostrando que está normal, e o problema é só ovário policístico, nós temos bons resultados com o tratamento na reprodução assistida. Isso é uma boa, você tem grandes chances de engravidar. Lógico que tem outros fatores associados e que a gente tem que pensar no quê? Na idade da paciente, na qualidade dos espermatozoides do marido, então isso também é importante. Então são vários fatores que levam, mas pegar pura e simplesmente ovário policístico com útero e trompas normais, eu diria que vocês têm grandes chances de estarem engravidando sim. Vamos ver aqui, está chegando mais perguntas aqui. Quais as causas do pólipo uterino? É possível prevenir? Isso é uma boa pergunta. Na verdade, ninguém sabe muito ao certo por que as mulheres desenvolvem pólipos uterinos. Estão relacionados com a parte hormonal. E isso é bom, porque... bom não. O que eu quero dizer é que os pólipos uterinos eles aparecem mais na quarta, quinta década da mulher, quando ela está com 40, 50 anos, e que já praticamente ela saiu daquele período de querer engravidar. Tá? Mas uma mulher jovem pode ter pólipo uterino? Pode. E muitas vezes está relacionado com alterações hormonais. E o que é o pólipo uterino? O pólipo uterino é uma glândula que cresce, uma glândula endometrial que cresce, e ela fica numa forma de um saco. E isso, ela ocupa a cavidade uterina, atrapalhando com isso a passagem dos espermatozoides pelo útero até a trompa, e isso também na hora de implantar o embrião no endométrio, na cavidade uterina, também ele pode atrapalhar. Então, isso a gente tem que fazer o tratamento sim para os pólipos uterinos. E esses tratamentos é feito basicamente pela esteroscopia. Esteroscopia cirúrgica. É levado para o centro cirúrgico, é feito anestesia, né? Porque é dolorido esse procedimento, mas é um procedimento rápido, é um procedimento que demora 5, 10 minutos para ser feito. Você faz uma avaliação da cavidade uterina e, estando presente esse pólipo, você retira esse pólipo e isso faz com que você tenha uma cavidade boa para poder engravidar no futuro. Então, é possível prevenir esses pólipos? Não, na verdade não existe um tratamento ou algum medicamento que você pode prevenir. O que você pode fazer é, com uma certa frequência, ultrassons. E esses ultrassons vai estar evidenciando o aparecimento ou não de um pólipo. Isso é feito numa investigação de uma mulher que está querendo engravidar. Chegando aqui mais perguntas. Estou no terceiro ciclo com clomifeno. Até quantos ciclos posso fazer? Bom, eu estou entendendo que esse tratamento com clomifeno está relacionado com a inseminação intrauterina. Tá? Que o clomifeno, se trata de clomifeno, é um remédio de baixa dosagem que você vai fazer a estimulação ovariana para produzir poucos ovos, diferente da fertilização in vitro, que você toma altas dosagens de hormônio para poder desenvolver vários folículos. Para a inseminação, não, a gente vai querer de 1 a 2 folículos no máximo. E aí você está notando que você está no terceiro ciclo. O que recomenda-se é que você pode fazer até 3 ciclos, no máximo 4. Mas é recomendado fazer até no máximo 3. Não que não possa fazer mais, mas o que a estatística mostra é que você fez 3 ciclos e você não conseguiu sucesso com esses 3 ciclos, você uma quarta ou uma quinta tentativa, estatisticamente não vai aumentar as chances de você estar engravidando. Então a gente sugere que se mude de procedimento, ou seja, vai para a fertilização in vitro, um processo mais elaborado em que você vai ter maior chances de estar engravidando. Então, até 3 tentativas, eu diria que é um número bom de estar tomando clomifeno para você estar fazendo uma inseminação intrauterina. É lógico que só o citrato de clomifeno não é suficiente. Algumas vezes a gente tem que associar algumas injeções de FSH para estimular. Mas, dependendo da idade da paciente, da resposta, só o clomifeno é suficiente sim para estar fazendo o tratamento para inseminação intrauterina. Temos aqui mais algumas perguntas. Tenho 2 miomas. Não tenho dor nem hemorragia. Parei de tomar anticoncepcional em junho. Estou com a menstruação atrasada e sinto enjoo. Posso estar grávida? Olha, sim, sem sombra de dúvida. Você não está fazendo método contraceptivo, parou de usar. Esses miomas vai depender do tamanho deles e da localização. Então eles podem ter interferência alguma de estar atrapalhando para você engravidar. Parou de tomar pílula.
Está com atraso de menstruação? Está com enjoo? Peça para o seu médico fazer um teste de gravidez, porque você pode estar grávida sim. Eu acho que podemos ter um futuro bebê aí com você. Então, como que a gente pode fazer isso? Um teste de gravidez para poder estar ajudando vocês a saber o diagnóstico. Vamos ver aqui. Qual é o tratamento para hidrossalpinge? O que é a hidrossalpinge? É a obstrução da trompa e isso junta líquido dentro da trompa. Isso é facilmente visto no ultrassom. Qual o tratamento para hidrossalpinge? A trompa é um órgão muito sensível, ele é muito fino, então é difícil de você operar e é difícil de você restituir essa trompa, de consertar, vamos dizer, entre aspas, essa trompa. Então, muitas vezes, o tratamento para a hidrossalpinge é a retirada das trompas. Mas por que retirar das trompas? Se eu retirar as trompas, aí que eu não engravido mesmo. Sim, correto. Você não vai engravidar mais naturalmente. Mas a hidrossalpinge, esse líquido que tem na trompa, ela pode atrapalhar o tratamento da fertilização in vitro. Então é por isso que a gente recomenda a retirada das trompas antes de um tratamento da fertilização in vitro, caso tenha hidrossalpinge, para aumentar a chance de você estar engravidando pelo método de fertilização in vitro. Então, tratamento para curar a hidrossalpinge não tem, mas é recomendado retirar a hidrossalpinge para melhorar as chances de gravidez com o tratamento pela fertilização in vitro. Outra pergunta aqui, isso é bom, estou contente aqui, estão chegando muitas perguntas aqui. Tenho o colo do útero fechado e as trompas obstruídas. É possível engravidar? Olha, as trompas obstruídas, não. Isso não é possível você engravidar. Existem cirurgias, mas como eu falei, é difícil de você desobstruir essas trompas, tá? Então, você teria que estar fazendo talvez uma videolaparoscopia para fazer uma avaliação dessas trompas. Ou antes até da videolaparoscopia, uma histrossalpingografia, para realmente confirmar ver se estão obstruídas essas suas trompas uterinas. E você fala que o colo do útero seu é fechado. Não sei direito o que você quis dizer com isso, mas existem alguns canais, o orifício externo ou o canal do cervical, que eles estão fechados. Acredito que isso que você esteja perguntando. E você tem como dilatar isso, através da esteroscopia, através da dilatação desse canal e desse orifício externo, é possível você estar desobstruindo esse canal sim. Isso se faz através da esteroscopia. Tá? Então é possível. Agora, a trompa obstruída, a gente tem que saber exatamente qual que é a causa dessa trompa obstruída. E às vezes temos que fazer a videolaparoscopia para ver se é possível desobstruir. Mas como já falei anteriormente, é difícil de você desobstruir cirurgicamente, consertar a trompa, como eu falei. Está chegando aqui mais perguntas. Aliás, aqui eu quero agradecer aqui a presença da Manuela, a presença aqui da Joaquina, grande amiga, conheço a Joaquina, e que estão aqui acompanhando a gente no Facebook, e todos vocês que estão aqui ao vivo acompanhando a gente. Mais uma pergunta aqui. Já fiz todos os exames e está tudo bem. Parece que o meu organismo é mais lento para ovular. Já tomei clomifeno, agora foi feito o pedido para fazer a videolaparoscopia. Isso pode me ajudar? Olha, é possível sim ajudar você a videolaparoscopia. Mas, precisa ver qual é essa indicação. Por quê? Para a gente dar, basicamente, a videolaparoscopia, ela vai ajudar você, se você não teve nenhuma alteração na histrossalpingografia, no ultrassom, não está mostrando nada, essa videolaparoscopia pode estar ajudando você a ver se tem alguma endometriose, porque você tem vários níveis de endometriose, vários graus de endometriose. Aqueles mais extensos, em que compromete as trompas, em que compromete os ovários, isso é fácil de ser visto no ultrassom. Mas existem lesões mínimas e que isso não é possível se ver no ultrassom. Então a videolaparoscopia serviria para você ver se tem essas alterações. E se tem essas alterações, na videolaparoscopia você vai estar tratando essa endometriose. Isso pode ajudar você no tratamento. Então, eu recomendo sim, se o seu médico acha que você tem que fazer uma videolaparoscopia para investigar, eu recomendo. Acho que vale a pena você estar fazendo uma videolaparoscopia sim, para ajudar no diagnóstico e até, se for possível, no tratamento de algumas lesões que você possa ter. Tá?
Aqui, eu queria agradecer também aqui a presença da Graziela, da Janaína, da Débora, da Renata, da Ana Carolina, da Eliana, da Deusinha e da Elisângela. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando aqui, viu? Vamos ver aqui, está chegando aqui mais perguntas. Tem muitas perguntas, isso é bom. Aliás, eu aproveito de falar aqui para aquelas perguntas que a gente não conseguiu responder ao vivo, porque nosso tempo é de 30 minutos, não se preocupem, porque todas vão ser respondidas posteriormente, viu? A pergunta aqui que nós temos é: tenho cólicas menstruais muito fortes e não consigo engravidar. Pode ser sinal de algum problema no útero? Olha, nem toda cólica vai ser sinal de que você tem algum problema no útero. Existem aquelas cólicas idiopáticas. O que são cólicas idiopáticas? A mulher não tem problema nenhum, mas tem cólicas. Tá? Não tem problema nenhum no útero, não tem endometriose, não tem mioma, não tem pólipo, não tem nada, mas pode ter essas cólicas idiopáticas, cólicas sem causas. Mas, quando a mulher tem cólica, e algumas vezes está associado com o aumento da menstruação, isso faz pensar em algumas doenças, tipo adenomiose, que é a endometriose interna, pólipos uterinos e até miomas. Então, antes da gente fazer aventar qualquer possibilidade, tem que fazer a investigação. E essa investigação é feita através do ultrassom. E esse ultrassom vai estar vendo, evidenciando se tem alguma alteração dessas. E às vezes tem que fazer até a videoestereoscopia também para ver. Caso não se ache nada, essas cólicas não vão atrapalhar você para engravidar, mas vai ser desconfortável para você não ter essas dores durante o processo menstrual. Tá aí mais um bom motivo para você estar engravidando, para ficar longe dessas cólicas menstruais que você está tendo, né? Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Tenho 34 anos e fiz laqueadora. Casei novamente e quero engravidar. Existe algum tratamento que não seja tão caro? Olha, é uma excelente pergunta que você fez. É muito comum, inclusive, aparecer aqui no centro, esse tipo de mulheres que foram laqueadas e que desejam engravidar novamente. Você especificamente, eu diria que pela idade, tão ótimo, porque 34, 35 anos é uma idade muito boa para estar engravidando. Então, ok. O que eu estou recebendo aqui da nossa direção aqui é que, antes de terminar aqui, eu queria também agradecer aqui a participação da Bárbara, da Eliana, da Andressa, Juliana. Muito bom vocês estarem aqui com a gente, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, tem muitas perguntas que estão chegando aqui pra gente, mas não se preocupem, vocês não vão ficar sem resposta, tá? O nosso horário está encerrando, mas a gente gostaria aqui de vamos responder todas essas perguntas que nos chegaram e vocês vão ter essas respostas que chegaram até nós aqui. O tempo aqui nosso é curto, mas eu acho que foi muito bom esse nosso bate-papo aqui e espero que vocês tenham gostado. E a gente vai estar aqui dia 25 de julho, né? Dia 25 de julho, às 20 horas, sempre nas terças-feiras, nós vamos estar fazendo o nosso próximo bate-papo, tá? Esperamos vocês. Um grande abraço a todos e estamos à disposição. Abraços.